vamos para a palavra do Senhor para encher o teu coração. A minha palavra que encheu o meu. Abre lá em 2 Timóteo 2,19. Hoje não tem mídia? Hoje tem mídia? Hoje tem mídia lá. Meus jovens da mídia estão ali. 2 Timóteo 2,19, irmãos. Nós vamos ler. Não vai ser longa a mensagem. Quero você reservar um pedacinho no final para orar pela nossa viagem. Estarei saindo amanhã, 6h30 da manhã, para o aeroporto, para embarcar por volta de 8 e pouca. E ali nós vamos chegar, já prevista, 11h20, mais ou menos, estamos lá na Paraíba, em Fortaleza. Estou confundindo, é tanto lugar. Estaremos ali, se Deus quiser, junto com o pastor Everaldo. Então estejam orando. Eu quero pedir, né, quem ativa aí o relógio de oração, vamos fazer o relógio de oração por esse trabalho. É um trabalho grande, é o maior que nós temos e vai alcançar muitas vezes em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. 2 Timóteo 2,19. O tema é vasos eleitos. Ontem eu estava aqui, vou até contextualizar. Ontem eu estava aqui com a liderança da igreja, das coinonias veio. E eu dei uma direção muito específica para a nossa liderança, para voltarmos à simplicidade do Evangelho e à centralidade de Jesus no Evangelho. Falarmos do Evangelho de Jesus, falarmos das palavras de Jesus, pregarmos a salvação, pregarmos libertação, tudo isso nas coinonias também. Essa foi a direção para a liderança da igreja. Amém? Então eu mostrei para os liderados ontem, nossos líderes, que eu tenho no último ano pregado muitas palavras sobre evangelizar, manifestar a glória de Deus, fazer discipulado. Eu enumerei uma série de mensagens para eles que eu tenho incentivado a igreja. Então, queridos, a gente vai com carga total nessa visão. Nós precisamos falar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Precisamos manifestar a palavra do Senhor. E vamos ser muito mais cristocêntricos nas mensagens daqui para diante. Amém? Mas hoje, eu quero que você receba mais um incentivo daquilo que o Senhor planejou que nós somos. O que nós somos, irmãos, diante do Senhor? Nós somos vasos eleitos. O Senhor nos escolheu, nos elegeu para ser vaso. E eu quero que você medite um pouco nessa noite o que significa ser vaso. O que significa ser vaso? Não é? Santificar é uma necessidade do vaso. Mas o que é ser vaso? O que é ser vaso para Deus, diante de Deus, da perspectiva de Deus? O apóstolo Paulo revela para a gente aí. Então vamos ler aí comigo, do verso 19 até o verso 21, para começar essa meditação. Vamos lá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Então é um firme fundamento de Deus. É algo que Deus assentou no coração dele, é algo que Deus estabeleceu. Que selo é este? Que distinção é essa? Vamos lá? 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Você já pode dar glória a Deus por isso. Isso aí é motivo da glória a Deus. Esse entendimento aí. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós temos dono. O nosso dono nos conhece muito bem. Foi pregado recentemente que os olhos do Senhor repousam sobre nós. Não é isso? E ele nos conhece. Mas tem aí a qualidade de ser dono, né? A palavra de Deus diz que a quem conhece os que lhe pertencem. E aí Paulo vai acrescentar, e mais, o que diz aí agora? Aparte-se da injustiça, todo que professa o nome do Senhor. Então, é uma relação de 2 vias, né? O Senhor em nós e nós, por causa disso, nos santificamos por amor a Ele. Quantos estão compreendendo? Quando você tem o entendimento do que o Senhor quer da sua vida, você deixa de fazer muitas coisas más, da inclinação da carne, por causa da relação que você tem com Deus. Amém? Paulo está evocando isso aqui. Deus sabe quem nós somos. E nós, com a consciência de sermos dele, nós nos apartamos de toda a injustiça. Essa é a nossa contraparte nessa relação. Amém? E aí o texto diz assim no verso 20, vamos ler comigo aí, ó. Agora Paulo vai usar uma metáfora muito bacana, eu amo essa metáfora.
Vamos ler essa ilustração. Ora, numa grande casa, não há somente o quê? Utensílios. Deixa eu fazer uma pequena exegese aqui no texto que eu fiz lá no grego lá. A palavra é skeuos. É assim mesmo, skeuos. Significa, sabe o quê, irmãos? Vaso. Talvez em outra tradução, na revista corrigida, ao invés de utensílio, nesse texto esteja escrito vaso. Porque vaso e utensílio é a mesma coisa. Amém? Todo mundo entendeu? Pensa aí na sua mente o que é um vaso, né? Hoje em dia é muito raro usar vaso. Estamos na época do Tupperware, né? Nós estamos na época dos, como é que é? Coisas feitas de plástico, de petróleo. Nós estamos na época dos derivados do petróleo, né? Desse poliéster. Nós não estamos na época de usar vasos vários, né? Existem vários tipos de vasos. Naquela ocasião, Paulo está ilustrando para o povo pensar. Há 2000 anos atrás, em toda a casa tinha muitos vasos. Porque não tinha os utensílios que tem hoje, modernos. Então, você queria guardar um cereal, colheu lá o trigo, botava num vaso de barro, tapava o vaso de barro. Você queria guardar outro tipo de coisa, você fazia um outro tipo de vaso. Você queria guardar um perfume, era no vaso de alabastro, que era uma pedra mais maleável para fazer aquela escultura, né? Furar aquela pedra e fazer um vasinho. Então, na antiguidade, tudo se acomodava em vaso. Basicamente tudo. Quase tudo. Se era líquido, né? Se era um vinho ou coisa parecida, tinha um odre, que era feito de couro. Mas muito provavelmente também tinham vasos para acomodar vinho. Então, tudo era feito de vaso, tudo era usado vasos de diversos modelos, de diversos tamanhos, de diversos materiais. Amém? Esse é o contexto. Olhando para o passado, tinham muitos utensílios, muitos. E aí o texto diz assim, ó, ora, numa grande casa, não há somente utensílios ou vasos de ouro. Olha aí, vaso de ouro. Vaso de ouro é para outra finalidade, né? Quem tinha vaso de ouro. E de prata. Há também de madeira. Aí não me pergunte, porque eu não pesquisei o que era usado o vaso de madeira. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita no meu coração. Mas eu não sei o que eram os vasos de madeira. E o texto vai dizer, e de barro. Provavelmente o mais comum, o mais popular, os vasos de barro. Muito mais fáceis de manufatura, de fazer, né? Devem ser mais comuns. Mas ele fala aí de ouro, prata, madeira e de barro. Vários formatos, vários materiais, várias utilizações. E aí Paulo vai dizer, alguns desses vasos para honra, outros, porém, para desonra. Pensa aí, o que significa um vaso para desonra naquela ocasião? Para dejeto. Talvez até sanitário. É provável, irmãos. É provável que se usasse alguns desses vasos com finalidade desonrosa. Para dejetos, para fezes, é provável. Lixo, muito bem colocado. Talvez tivessem vasos apropriados só para acomodar lixo. Então, Paulo vem fazer essa metáfora para dizer, tem vasos úteis, não é? Vasos para coisas nobres, para coisas excelentes, como vinho, como outras coisas que se guardam, e tem vasos para desonra, para descarte de material, de dejetos e coisa parecida. Todo mundo pegou essa metáfora de Paulo? E aí Paulo diz assim no verso 21, igreja, vamos ler? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será o quê? Utensílio ou vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Esse texto é muito rico, porque foi essa metáfora toda, mas no final Paulo faz a aplicação para a igreja.
quem quiser se santificar será vaso útil ao seu possuidor, seu dono. Diga assim: eu tenho um dono e eu sou o vaso. O que você acha que Deus quer fazer com você? Hã? Usar. É a coisa mais básica do mundo. Ninguém faz um vaso para não usar. Hoje em dia até faz, né? Fazem vasos de arte aí que fica na estante. Mas na antiguidade, vaso era muito útil, muito necessário. Então quem fazia um vaso estava em mente usar. E Deus, aí eu quero que vocês agora pensem, que quando usa essa ilustração de nós sermos utensílios e vasos, automaticamente nos impõe uma utilidade. Nós não somos, presta atenção no que eu vou dizer, seguidores de Deus por causa da vontade dele soberana imposta sobre nós e porque nós queremos nos salvar. Existe um propósito anterior a isso. A nossa própria existência tem uma função. Deus já nos pensou como vasos para ele usar. Quando estão entendendo o que eu estou falando? Quando você entende que você já veio ao mundo na qualidade de vaso, você entende então que você tem que produzir alguma coisa. Por isso Paulo termina essa frase, aquele que se limpa, como é que termina esse último parte do versículo 21 aí? Preparado para quê? Para quê? Toda boa obra. Então Deus já nos planejou para toda boa obra que há debaixo da terra, e há debaixo do céu. Quantos vocês entenderam? Então não existe filho de Deus que não foi separado como vaso. Porque todos nós fomos chamados para ser vaso para toda boa obra. Aquelas obras que de antemão Deus preparou na eternidade para que nós andássemos nela. Às vezes, alguns cristãos pensam que não com ele, basta ele apenas orar, basta ele apenas dar uma oferta, basta apenas ele amar Jesus no seu coração, mas ele não precisa fazer nenhuma obra. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro. Todos são vasos, e todo vaso tem que ter utilidade para a obra do Senhor. Amém, querido? Não muda a perspectiva você saber que Deus te fez para uso. É como se você fosse um objeto mesmo. E ele vai te usar. Amém, povo santo? Vou consubstanciar isso. Paulo não falou isso uma vez só, ele falou mais de uma vez. Agora no livro de Romanos, capítulo 9, verso 19. Romanos 9, verso 19. Para Paulo usar em mais de uma carta essa ilustração é porque é sério. Nós fomos criados para uso. Isso tira qualquer possibilidade de inércia no coração de um filho de Deus. Todos fomos criados para uso. Talvez, pode até acontecer de um servo não saber qual é a sua utilidade. Ainda não descobriu. Mas, de qualquer maneira, ele também foi criado para o uso de Deus. Romanos 9, verso 19 e até o verso 24. Eu vou mostrar a vocês que nós fomos predestinados como vasos. Estamos falando aqui de um pensamento prévio de Deus na eternidade passada, a meu respeito e a teu respeito. Vamos ler comigo? Lê comigo, esse texto é muito interessante, profundo, vamos lá? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Agora lê o verso 20 aí comigo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo está falando desse objeto, mas querendo dizer quem? Nós. O vaso. Nenhum objeto pode questionar Deus, a sua feitura. Nenhum. E ele segue dizendo aí, olha só que coisa interessante, né? Ou não tem o oleiro é Deus, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Amém, povo santo? Tudo tem finalidade.
palavra de Deus diz que até o mal existe para o dia do mal. Até Satanás tem finalidade no projeto de Deus. Tudo tem finalidade. Um é para honra, outro é para desonra. E aí o Paulo vai desenvolver isso aí que é muito profundo. Está falando de predestinação. Verso 22, igreja. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Na sua onisciência, Deus sabia que parte da sua criação se perderia. Ele sabia na sua onisciência que Satanás existiria. Ele sabia que haveriam homens maus, filhos de Satanás, como diz na Escritura. Está tudo diante de Deus. Amém? E aí o texto vai dizer agora sobre o outro lado. Verso 23, igreja. Aí diz a respeito de nós. Vamos lá? Diga aí comigo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Amém, povo santo? O que nós somos então, queridos? Vasos de misericórdia para glória. Para ser usado com glória. Para manifestar glória. A glória de Deus através de nós. Todo filho de Deus foi eleito para isso. Para manifestar glória, para ser vaso de misericórdia. Para equilibrar a balança nesse mundo. Se só existissem os maus, como é que ficaria o mundo? Destruído. Mas Deus também tem os seus eleitos de antemão. Para executarem na terra obras e manifestarem a sua glória. Quantos podem dizer amém? E aí o Paulo vai dizer com clareza que está falando da igreja. Vamos lá, verso 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, nós, né? A igreja gentia. Amém, povo santo? Então, o que você é no coração de Deus? Vaso. Vaso para quê? Para manifestar o quê? A glória. Existem múltiplas maneiras de manifestar a glória de Deus. Quer ensinando, quer pregando, quer abençoando, quer amando, socorrendo, quer impondo as mãos sobre o enfermo, quer repreendendo o demônio para que alguém fique livre. Todas essas modalidades e todas as que eu não falei são para manifestar a glória de Deus. Através dos vasos. Toma posse disso em nome de Jesus. Paulo é claro, os quais somos nós. Tanto judeus como gentios. A igreja. Todos são vasos. Eu sei que no meio pentecostal, né, Ivan? É comum chamar o outro de vaso. E aí, vaso? Como vai, vaso? É assim, se cumprimenta assim já. O Pai do Senhor é vaso. No meio pentecostal, o pessoal já entronizou que é vaso. No nosso meio aqui também deveríamos entronizar no nosso coração. Todos somos vasos. E Deus quer usar a todos. Deus quer usar nossos adolescentes, jovens. Deus quer usar as mulheres. Deus quer usar os homens. Todos são vasos para a glória dele. Amém? Está estabelecido o conceito? Atos 9:13. Vamos lá, tem mais um pouquinho de texto. Atos 9:13. Eu quis enfatizar com esse texto a predestinação. Atos 9:13. No chamado do apóstolo Paulo, há uma conversa de Ananias com o Senhor Jesus glorificado. E está na sua Bíblia. Jesus glorificado conversa com seu servo a respeito de Paulo. Quando Paulo, então, é curado da sua cegueira pelo seu servo Ananias, Ananias estava com medo de Paulo, porque Paulo era perseguidor da igreja. Então, era mais ou menos como se convertesse hoje. Quem é o bichão hoje aí que todo mundo teme aí? Alexandre de Moraes. Mais ou menos, né? Alexandre de Moraes é um cabra meio ruim, né? Eu pensei num bandidão assim, né? Deixa pra lá. Não vou entrar no mérito, não. Alexandre de Moraes. Muito bem. Se o cara se convertesse, quem vai lá discipular Alexandre de Moraes?
Hã? Irmão Grilo lá, né? Discipular Alexandre de Moraes. E se o Lula se converter? E se o Lula se converter, meu irmão? Oi? Eu que vou lá? Eu vou, ué. Se Deus mandar, eu vou até os confins da terra, irmãos. Entenderam qual era a reticência de Ananias? Era difícil, porque o camarada era um perseguidor. Ninguém sabia se a conversão era genuína ou era um truque. Uma armadilha para pregar os cristãos. Era perigoso ir até Paulo. Amém? Por causa da fama que ele mesmo fez. E aí a conversa de Ananias com o Senhor glorificado. Vamos ler? Atos 9:13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias sabia quem era Paulo, perseguidor. Amém? E aí ele diz assim no verso 14: para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele está conversando com Jesus, Ananias. Ele está conversando não é com o homem, não, é com o próprio Salvador, glorificado. E aí Jesus vai lhe responder sobre esse homem, esse cabra ruim, esse camarada mau, que estava no plano de Deus desde a eternidade. Olha o que diz aí no verso 15. Vamos ler? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento. A palavra lá no grego é a mesma para vaso. É a mesma palavrinha, eu fiz questão de olhar. É para mim vaso escolhido. Quando é que Paulo passou a ser vaso escolhido? Quando Jesus disse para Ananias ou quando já era de antemão? De antemão. Antes da fundação do mundo. É para mim vaso escolhido, e presta atenção que o negócio é planejado, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo foi o que mais esteve na presença de dignatários de grande grandeza, grande grandeza é redundância, de grandeza, né? Ele esteve diante de governadores, ele esteve diante de pretores, ele esteve diante do César, ele apelou para o César para ser julgado. Paulo passou só pela nata dos governos. Ele pregou para as pessoas comuns, ele pregou nas sinagogas, mas também teve a oportunidade de falar com Félix, ele teve a oportunidade de falar com o procônsul, ele teve a oportunidade de falar com governantes sobre o Evangelho. Tudo porque ele já era vaso escolhido para isso. Quanto é que estou entendendo? Não é a partir da conversão para frente, antes da conversão. E aí Jesus vai complementar aqui, irmãos. Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aqui eu bato a ênfase. Já está escolhido para fazer esse itinerário diante de reis e pessoas comuns e já está eleito para sofrer por amor a Jesus. É uma predestinação de sofrimento. Não é? Não tinha nem começado a sua carreira de pregação e já estava destinado a sofrer por causa de Jesus. E foi um dos que mais sofreu. Antes da primeira chicotada, antes da primeira pedrada, Jesus já tinha revelado que ele ia pagar esse preço. Não é genérico, não, é para Paulo. Isso aqui é uma revelação sobre Paulo. Então preste atenção, queridos. Eu quero que você guarde esse conceito no seu coração. Eu e você somos vasos, você já entendeu isso. Mas tudo que Deus tem programado para a minha vida, para acontecer na minha vida, tem que acontecer. E o que Deus programou na sua vida para acontecer, vai acontecer. Porque já está pré-ordenado. Compreende isso? E se Deus nos programou para ser vaso para a utilidade dele, para pregar boas obras, fazer boas obras, nós temos que cumprir aquilo que Deus já pré-ordenou a nosso respeito. Todo mundo entendeu, queridos? Não tem como nos isentar. Para que serve um utensílio que não é usado? Para nada.
Se não vai usar para guardar uma coisa nobre, não serve para nada. Se não vai ser usado nem para o lixo, porque um utensílio que não está em utilidade não serve nem para lixo. Quantos estão entendendo? Então diga comigo assim: eu preciso servir ao meu Deus como vaso. Fui predestinado para isso. Amém, povo santo? O meu vaso aqui, que é Damásio, foi predestinado para certas obras. Uma delas, eu vou começar junto com meus colegas a partir dessa semana que entra. Depois de amanhã. Eu fui chamado para este tipo de utilidade. Não só essa, como está aqui diante de vocês, fortalecendo a sua vida com a palavra. Não só essa, como dar testemunho lá fora para as pessoas. Então, eu tenho já um roteiro pré-determinado por Deus para eu viver, sendo útil para o meu possuidor. Deus tem o mesmo roteiro para você, querido. Talvez com obras diferentes, talvez com situações diferentes, talvez com sofrimento diferente, mas já está determinado. Nós temos que só completar nossa carreira, como diz Paulo. Quantos entenderam? Eu digo amém. Está claro? Então, meus queridos, só para terminar, esse vaso que Deus quer usar é para a glória dele, certo? Então ele colocou o seu Santo Espírito em nós, para que a excelência do poder fosse dele nesse vaso de carne, de barro. Vamos ver essa palavra maravilhosa. Mais uma vez Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 4, 5, até o 7 eu termino a mensagem. 2 Coríntios 4, de 5 a 7. Muito importante entender isso. O Senhor não nos ungiu só para nos salvar. Essa questão passiva. O Senhor me deu o seu Espírito, aí eu estou salvo. Não é isto. O Senhor me deu o seu Santo Espírito para me usar como vaso. Compreenderam a diferença? Uma coisa é você receber todo o benefício e ser salvo sem fazer nada. Outra coisa é Deus ter planejado encher você para te usar. E é isso que Deus planejou para nós. Que nós fôssemos usados pelo seu Santo Espírito. Então vamos lá, incentivando vocês mais uma vez, 2 Coríntios 4, 5, até o verso 7, eu fecho a mensagem. Vamos lá, ler comigo, por favor. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, escravos no grego, doulos, escravos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7, igreja. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Diga assim, meu corpo é o vaso de barro. Como plasmou o primeiro homem da terra e soprou-lhe as narinas, o primeiro vaso foi Adão. Nós somos todos descendentes de Adão, nessa qualidade somos vasos de barro. Frágeis, mortais. Mas dentro deste corpo mortal que perece, Deus colocou o seu poder e a sua glória. É isso que Paulo está desenvolvendo aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente não tem que esperar quando chegar a eternidade para ser glorificado, não. Já atua o Espírito da glória de Deus sobre nós. Para sermos vasos. Amém? Então leia o verso 7 de novo e eu termino. Vamos lá? Temos, porém, este tesouro, diga, esta glória, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso não tem nada que se gloriar. É apenas vaso. Amém? Mas o vaso tem que entender sua utilidade. Para que ele não fique um vaso emborcado. Um vaso inútil. Sabendo essas duas coisas, que Deus me predestinou para ser usado. E que a glória dele vai se manifestar atrás de mim. Eu sou um vaso consciente que eu sou para uso santo do Senhor. Por isso o primeiro texto diz, apartando de toda iniquidade, toda contaminação, me purificando, para que ele possa me usar.
Triste deve ser para Deus olhar lá do céu alguns dos seus vasos eleitos desde a eternidade que ele não pode usar. Porque está sujo, está contaminado, está cheio de porcaria na mente, no coração. Deus olha para o filho dele e diz: eu não te criei para isso. Eu te criei para o meu uso e para a minha glória. Eu quero te usar, mas eu não posso usar um vaso sujo. Quantos compreenderam? Consciência do vaso é que é vaso. E que é vaso de barro. E a excelência da glória é de Deus. Amém? Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Diz na carta de Pedro. Então vamos nos deixar usar, igreja. Vamos nos deixar ser usado. Você não pode aceitar a inércia. Você não pode aceitar a inutilidade. Eu tenho que ser usado, eu fui feito para isso. Talvez buscar com Deus aí clamando, Senhor, de que forma o Senhor quer me usar? Só isso que é a dúvida. De que forma e aonde o Senhor quer me usar? A única dúvida nossa é essa. Mas nunca ter dúvida de que o Senhor quer te usar. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, terminamos a mensagem. Glória a Deus. E eu quero que você saia daqui com essa vontade. Me usa, Senhor. Usa-me a mim. Usa o teu vaso que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo. O Senhor planejou lá na eternidade que eu seja útil para o Senhor. Eu quero ser útil. Em nome de Jesus, para o meu possuidor. Faz isso, igreja. Esse é o propósito da nossa existência. Gosto muito desse esclarecimento. Não sermos nós um fim em nós mesmos. Só um alvo do amor de Deus. Não somos só um alvo do amor de Deus. Somos um canal do amor de Deus. Senão seríamos só os beneficiados. Nós somos canal para que outros se beneficiem. Em nome de Jesus. Amém?